Então, continuando, a gente agora vai passar para a parte de materiais que nós encontramos dentro do laboratório de química. Tá, os primeiros serão as vidrarias, né? Quase que a maioria, de 60% a 80% dos materiais dentro do laboratório são vidrarias. Tá? E aí a gente subdivide em aqueles que são calibrados para conter o volume e os calibrados para transferir o volume, certo? Aqueles calibrados para conter um certo volume, nós temos dois exemplos aqui, que é a proveta e o balão volumétrico, certo? A gente pode notar aqui que nós temos vários tamanhos de balões volumétricos que são utilizados para armazenar substâncias, né? São principalmente utilizados para fazer soluções. Aqueles que são calibrados para transferir o volume, ou seja, eu vou medir o volume e transferir quase que imediatamente, nós temos dois também, tá? Primeiro aqui é uma bureta, onde ele tem essa torneira que vai dispensar o líquido conforme a necessidade. Ele é muito utilizado nas práticas de titulação. E logo em seguida nós temos a pipeta. E aí eu decidi colocar aqui para vocês verem dois tipos de pipeta, né? Que é a pipeta graduada e a pipeta volumétrica. A volumétrica, ela é mais precisa do que a graduada, tá? A vantagem dela é essa. Compensação, ela só mede uma única unidade de volume. Então, se eu pegar uma pipeta volumétrica de 10 ml, ela só mede 10 ml. Já a graduada, como vocês podem ver aqui, ó, essa é de 5 ml, eu posso medir 4 ml, 3, 2, 1, certo? Então, eu tenho essa variação de volume. Eu posso medir vários volumes até 5. Se eu precisar mais de 5, aí eu pego uma pipeta graduada de 10 ml e assim por diante. Aí eu coloquei aqui uma variedade, né, para vocês verem a quantidade de pipetas que tem, certo? Elas trabalham com as suas temperaturas ideais, né? Tem vários tipos de graduação, vários tipos de medida, e comumente ela é trabalhada com o bulbo de sucção, né, que é muito conhecido no laboratório como pera, certo? Eles trabalham junto. E aí a pera ela faz uma função muito interessante, que é puxar aí o líquido dentro do vasilhame, né? Para evitar da gente fazer certas coisas aí que vocês podem estar vendo. Eu vou demonstrar na aula prática como utilizar a pera junto com a pipeta. Aí aqui eu coloquei as demais vidrarias, como eu falei para vocês, são muitas vidrarias, não tem como mostrar todas aqui, certo? Mas essas são as mais comuns, como o balão de fundo chato, que é o nosso primeiro aqui, o becker, né? Muito comum, é o copo do laboratório. A gente usa para fazer reagentes, né? Ele é para fazer misturas reacionais e tudo mais, para a gente sempre estar vendo ali. Vocês notam que ele, o Erlenmeyer e o Kitasato, eles têm graduações, certo? Impressas, mas eles não são vidrarias de medição. Ali é só para ter uma ideia, certo? A gente não utiliza eles, eles são imprecisos. Como eu falei para vocês, nós temos aqui o Erlenmeyer. Ele é utilizado lá na titulação. A titulação eu preciso estar em agitação constante. Se eu utilizar o Becker, eu posso acabar derramando a minha solução e perdendo a minha análise. Então, tenho que estar sempre escolhendo a melhor vidraria ali para o que eu estou fazendo. Aqui eu tenho o Kitasato, que parece um Erlenmeyer, mas ele tem uma saída lateral aqui, ó, onde eu acoplo uma bomba de sucção, né? Bomba de vácuo, vai causar um vácuo aqui. Vou poder fazer a minha filtração mais efetiva. Tenho também o dessecador, certo? Na questão do dessecador, eu vou aquecer uma substância, eu vou aquecer um reagente, alguma coisa que eu vou precisar tirar a umidade dele e vou precisar pesá-lo. Eu não posso aquecer essa substância e colocar em cima da bancada, porque ela vai absorver umidade. Umidade é água e água pesa. Então, eu tenho que manter no lugar longe de umidade. Então, o ideal é o dessecador. Aqui embaixo vai a sílica, que vai absorver ali a umidade residual e vai manter... eu vou conseguir esfriar a minha análise. Eu não posso pesar o meu material quente, né? Então, eu vou esfriar a minha análise, mas sem absorver a umidade. E aqui embaixo eu tenho os tubos de ensaio na estante. Às vezes eu quero realizar várias análises, mas não preciso de um becker. Eu
posso realizar em pequeníssima quantidade, então eu posso utilizar vários tubos de ensaio. Já indo para as porcelanas, eu coloquei as 3 principais, né? Nós temos o cadinho, então eu preciso fazer uma análise de cinza, por exemplo. Eu vou levar o meu material na mufla, que vocês vão ver mais adiante. Ela vai a altíssimas temperaturas. Não posso colocar então meu material no recipiente de vidro nem de plástico. Então eu vou colocar no recipiente de porcelana, pois este é refratário e vai suportar a temperatura. Então eu utilizo muito o cadinho, né? Em relação ao mofariz e pistilo, eu preciso macerar a minha amostra para fazer uma análise, então ele suporta uma pressão. Também não posso usar vidro. Assim como o funil de Buchner, que eu vou utilizar um vácuo, né, para melhorar a minha filtração, aumentar a velocidade de filtração. Vou utilizar pressão, também não posso usar vidro, então eu utilizo um material de porcelana. E aqui nós temos os materiais metálicos, é só uma pequena quantidade, né? Mas são que vocês vão ver majoritariamente como suporte universal. Tá? E ao suporte nós podemos acoplar as garras metálicas. Tem uma infinidade de garras metálicas, e vai depender do que vocês vão precisar, qual a vidraria que vocês vão acoplar, né? Qual o conjunto que será utilizado. Temos a tenaz, certo? Que serve para segurar materiais que estão muito quentes, né? Ou os materiais que você não pode tocar com a mão. E também temos a argola, que é para usar com filtração. Temos o tripé, que é um conjunto junto com bico de búzia, a tela de amianto. Eu coloquei aqui um tipo só de espátula, que é o 6, né? Nós temos outros tipos de espátula. E aí eu coloquei um exemplo de prática, né? Que é a prática de destilação. Então vocês podem ver quantas vidrarias são usadas, né? Tem um condensador que ainda não foi visto. Temos o balão de fundo chato. Temos um termômetro, uma rolha. Temos um joelho de 90 graus, o Erlenmeyer, né? Os suportes universais. Então vocês vê todo o conjunto que é feito, montado. Temos que saber para cada qual coisa vai servir. Agora estamos indo para os equipamentos, certo? O primeiro equipamento é aquele que vocês vão olhar no início da análise e também no final da análise, e a balança, né? Aqui não é qualquer balança, essa da imagem é uma balança de precisão, e aí vocês vão ver que existem balanças de precisão somente, analíticas, semi-micro, balanças, microbalanças e balanças ultramicro. Geralmente no laboratório de química nós encontramos a de precisão ou as analíticas. Tem a ver com o número de casas decimais que ela pode estar analisando, certo? Aqui nós temos a estufa e a mufla, que são equipamentos da área quente, né? A estufa ela chega a uma determinada temperatura, serve muito para secar vidraria, para aquecer substâncias, e a mufla serve para calcinar essas substâncias, é muito utilizada em análise de cinzas. No laboratório nós utilizamos bastante água, mas aí quando a gente vai fazer uma reação não pode ser qualquer água, tem que ser uma água pura, ultra pura. Então a gente tem que utilizar aí um destilador, por exemplo, de água, certo? Ele destila a água, deixa a água mais livre de sais, e essa água pode ser armazenada nos barriletes. Aqui nós temos 2 tipos de pH-metro, que é o pH-metro de bolso, e o da direita aqui é o pH-metro de bancada, tá? E aí ele vem com materiais para medir, por exemplo, condutivímetro ou medir temperatura. Aqui eu coloquei termômetro de vidro, né, que vem um fio capilar, né, onde contemos aí o mercúrio líquido. Aqui o do meio ele foi colocado um pigmento vermelho para facilitar a visualização. E o último aqui nós temos um tipo espeto, que é muito utilizado em alimentos.
Em relação à limpeza e secagem do material, é muito importante, né? Nós vamos fazer uma análise, nós queremos um material mais inerte possível. Então, ao pegar a vidraria, ela tem que estar limpa, ela tem que estar seca. E após fazer as análises e tudo, eu tenho que deixar do mesmo jeito que eu peguei, tá? Então, tem que ver, ó, que muitas substâncias podem atacar o vidro, causar interferências na leitura, tá? Então, a lavagem adequada dos materiais utilizados é muito importante. Então, geralmente no laboratório, com análise simples, a gente usa o detergente neutro, certo? Mas algumas vezes aquela impureza, aquela sujidade, né, fica em vidrarias, por exemplo, como a Pipeta, que é uma vidraria de um diâmetro muito pequeno, é muito difícil de eu passar a escovinha, a escova de crina, então eu tenho que utilizar outros meios. Então, posso utilizar, por exemplo, uma solução sulfonítrica, tá? Posso utilizar uma solução de ácido clorídrico a 1 mol por litro, ou uma solução alcoólica de hidróxido de potássio. Ali está dizendo que a gente usa em materiais gordurosos. Então, fez uma análise de lipídios, né? Ficou ali aquela gordurinha, não consigo tirar com detergente, eu uso essa solução alcoólica que vai retirar, tá? E aí a gente deve evitar utilizar substâncias abrasivas nesses materiais. E aí, pessoal, após a lavagem, né, nós temos que deixar secar esse material. É o mais comum, a gente deixa secar espontaneamente, mas muitas vezes a gente precisa fazer aquela análise naquele momento, pegou aquela única vidraria que tem e ela está suja, então tem que fazer uma limpeza rápida. Eu posso lavar esse material e colocar na estufa para secar de 100 a 105 graus Celsius. Mas aí eu lembro, né, que nem todas as vidrarias podem ir na estufa. As volumétricas, por exemplo, não pode porque ela vai descalibrar. Então, como que eu faço? Eu coloquei a observação aqui, eu posso lavar essa vidraria 2 vezes com álcool etílico, depois acetona. Ele ajuda a evaporar a umidade ali dentro da vidraria, tá? Eu coloquei aqui um pouco mais de texto, mas eu quero muito que vocês leiam. Eu coloquei alguns pontos, ó, como por exemplo, material volumétrico jamais é levado à estufa. Material de vidro com paredes grossas não pode ser levado também à estufa. Verificar os materiais que resistem à temperatura utilizada. Não secar, obviamente, utensílios de polietileno, que é o plástico, na temperatura superior a 60 graus Celsius. E algumas tintas utilizadas na identificação podem desaparecer. Muitas vezes a gente vai fazer várias análises, tem que numerar ali o recipiente e a altas temperaturas pode ser que a gente perca aquela numeração. Então é bom ter um cuidado aí, tá? Certo, pessoal? Então a gente encerra aqui a primeira unidade. Eu deixo o material para consulta para vocês lerem com calma. Alguns são livros, talvez vocês não tenham acesso, mas o fascículo sim, tá? E eu deixei também um PDF extra para vocês dar uma leitura, que é esse de segurança em laboratório, certo? Então, muito obrigado e até mais.